salvação é uma obra de Deus, não é uma obra nossa. A salvação é um dom gratuito de Deus. Deus oferece a salvação gratuitamente. Só que quando Jesus morreu na cruz, a obra da salvação não ficou concluída. Não ficou encerrada lá na cruz. Sabe por que não ficou encerrado? O plano da salvação continua num processo. Por quê? Porque o pecador arrependido que crê em Deus, que crê em Jesus, que aceita a salvação, ele só vai para o céu, ele só vai ter vida eterna quando Jesus vier para completar o plano da salvação. Então Jesus veio a esse mundo, como eu já li, eu já falei, já contei a história da pena de morte. Quem estava aqui no dia que eu falei da história da pena de morte? Do plano perfeito com a pena de morte. Pois é. Então Jesus já veio aqui, já administrou o evangelho, cumpriu o seu ministério, curou os enfermos, pregou o evangelho, e depois ele foi morto, pagou o preço pelo pecado da humanidade. Todo mundo está salvo em Jesus, mas a gente não sabe disso. E agora ele morreu, ressuscitou. Todo católico e todo evangélico acredita na ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, ele voltou para o céu. E aí? Terminou? Terminou não, gente. Terminou não. Porque ele vai voltar para buscar o seu povo, que está aqui na terra. Então é esse o tema que nós vamos estudar hoje. A volta de Jesus. Por que Jesus vai voltar? Olha, agora vamos orar, porque nós vamos ler o texto. Querido Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa congregação que tem aqui. Aqui é uma igreja, aqui é o teu povo. Então, são teus filhos, Senhor. Eles estão de ouvidos abertos, atentos para ouvir a tua palavra. E nós vamos ministrando aqui pacientemente, palavra por palavra, para que o evangelho encontre espaço em nossa vida, na vida de cada um aqui. E que o coração deles fique cheio de esperança, Senhor. Se sintam aliviados com o evangelho. Porque o evangelho derruba as barreiras. O evangelho clareia a nossa vida. O evangelho resolve nossas pendências e nos coloca em harmonia com Deus. Por isso nós cremos na tua palavra e compartilhamos com os amigos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, gente, sabendo que Jesus morreu, que dia Jesus morreu? Responda aí vocês. Que dia Jesus morreu? Jesus foi crucificado e morreu. Qual é o dia que a gente comemora que Jesus morreu? Vocês sabem qual é o dia que Jesus morreu? O dia da semana, que a gente chama de Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Não é assim que a gente chama? Ou vocês aqui não tem mais esse costume de Semana Santa, de Sexta-feira da Paixão? Porque eu fui católico quase minha vida toda, e o católico ele aprende isso. A Semana Santa tem um dia que é o dia especial, que é a Sexta-feira da Paixão. E quando eu era criança, adolescente, e até um tempo atrás, na Sexta-feira da Paixão a gente assistiu o filme da morte de Cristo. Ou então ouvia no rádio. Você lembra disso, Jair? Pois é. Então Jesus morreu na sexta-feira à tarde. E a Bíblia diz que ele foi sepultado ainda na sexta-feira. É? Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos aqui desvendar um mistério, vamos clarear aqui uma resposta que pode estar na sua mente. Porque, olha, Jesus morreu na sexta-feira, repousou na sepultura até o domingo e ressuscitou no domingo, na madrugada do domingo, que é o primeiro dia da semana. E quando Jesus ressuscitou, gente, ele apareceu primeiro para uma mulher chamada Maria Madalena. E aquela mulher era uma mulher que tinha tido uma vida suspeita, era uma mulher discriminada. Só que ela se converte, ela obedece a Jesus, ela segue a Jesus. E quando Jesus ressuscitou no domingo de manhã, no primeiro dia da semana, Jesus apareceu para ela. E olha o que aconteceu no verso que eu vou ler. Diz assim. Eu estou lendo o Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler o verso 17. Jesus falando com ela, já ressuscitado, né? Depois da ressurreição. Jesus diz assim: não me detenhas,
porque ainda eu não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então, que dia Jesus morreu? Sexta-feira. Que dia Jesus ressuscitou? Primeiro dia da semana. E depois que ele ressuscitou, aconteceu o quê? Ele apareceu primeiro para Maria e depois para outros discípulos. Porque Jesus não apareceu só para ela, Jesus apareceu para outros discípulos. E isso está aqui em Lucas, vou ler para vocês. Ó. Vou ler para vocês Lucas. Vou mostrar para vocês o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. E essa é uma verdade muito importante para quem crê na palavra. Em Lucas 24 diz assim: diz que Jesus apareceu para 2 dos discípulos quando eles iam no caminho de Emaús. Quem já ouviu falar nessa história? Levanta a mão. Jesus aparece para 2 deles que iam voltando para Emaús. E aqui no final do capítulo diz assim, ó, verso 36. Falavam eles ainda, os discípulos, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco. E o verso 38 diz: mas ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que sobem dúvidas ao coração de vocês? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria que era demais, eles tinham perdido o seu mestre tinha sido crucificado, e agora ele estava ressuscitado, e a alegria era grande, e eles estavam duvidando que fosse ele. E aí, por causa da alegria, eles estavam tendo dúvidas que fosse ele mesmo. E aí Jesus diz, e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e disse, por não acreditarem ainda, por causa da alegria, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Alguma coisa de comer? Então eles, os discípulos, apresentaram para Jesus um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Agora, isso aqui, gente, é um aprendizado rico e valioso. Isso aqui alimenta a nossa fé de um jeito extraordinário. Por quê? Porque tem gente que pensa que Jesus ressuscitou em espírito. E que quando a pessoa morre, vai para o céu em espírito. Isso não é verdade. Se Jesus, que era filho de Deus, não foi para o céu quando morreu, ele só foi para o céu quando ele ressuscitou. E ele não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou em carne. Ele ressuscitou em corpo. E ele disse: toquem em mim, vejam as minhas mãos e os meus pés que estavam marcados pelos cravos. Jesus disse: sou eu mesmo, toque em mim. Olha o meu corpo, o espírito não tem corpo, sou eu. Vocês têm alguma coisa para comer? Os discípulos disseram: tem aqui um pedaço de peixe e um favo de mel. Ele disse: pois traga. Eu vou comer para vocês verem que eu estou em corpo, não em espírito. Gente, os nossos mortos, aqueles que estão no cemitério, sepultados, eles só vão para o céu depois da ressurreição. E sabe como é que eles vão? Eles vão quando Jesus vier buscá-los. Porque Jesus prometeu vir buscar os vivos e os mortos. Então, olha o que diz aqui em João 14, verso de 1 a 3. Jesus prometeu que ele vai voltar para buscar aqueles que crêem nele. Se estiver vivo, ele transforma, dando a nós um corpo habilitado para a vida eterna. Porque esse corpo aqui, corruptível, podre, doente, esse corpo não vai para o céu. O corpo que vai para o céu é um corpo igual ao que Jesus teve depois da ressurreição.
é um corpo habilitado para a vida eterna. Olha o que diz João 14. Jesus dizendo a eles, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é a casa do pai? No céu. Não é? Se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, vida eterna é só depois da ressurreição. Depois da ressurreição, aqueles que forem transformados, recebendo um corpo novo, igual ao de Jesus, eles viverão para sempre com Jesus. Para sempre. Só depois da ressurreição. Certo? Então, lembre-se disso. Os mortos, o meu pai e a minha mãe, que estão lá no cemitério, eles estão em repouso. As duplas vão estudar isso com vocês. E eles vão ressuscitar. Gente, todo cristão, sendo católico ou evangélico, crê na ressurreição. E a vida eterna é após a ressurreição. Não dá para ter a vida eterna hoje, não dá para os nossos mortos estarem no céu e Jesus vir aqui buscar quem? Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo, levanta a mão. Jesus vem aqui buscar quem? Se os bons que morreram já estão no céu. Porque nós cremos que aquelas pessoas que amam a Deus, que obedecem a Deus, que é o povo de Deus, nós cremos que eles morrem aguardando a vida eterna e Jesus garante que vai ressuscitá-lo. Aqui no Evangelho de João, capítulo 6, tem 4 passagens dizendo que Jesus vai ressuscitar os mortos. Ele ressuscitou, ele disse, eu dou a minha vida e depois eu vou retomá-la. E eu vou dar a vida eterna, eu vou ressuscitar aqueles que creem em mim e vou levar para o céu. Então Jesus vem aqui para buscar aqueles que creem nele. Eu vou ler o último versículo e a gente vai servir o lanche. Olha. Como foi que Jesus foi para o céu? De que maneira ele foi? A Bíblia diz que Jesus foi para o céu na presença deles. Na presença dos discípulos, ele subiu para o céu. Olha aqui o que está escrito aqui, olha. Diz assim, então Jesus os levou para Betânia e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto Jesus os abençoava, ele foi se retirando do meio deles, sendo elevado para o céu. Jesus foi escondido? Não, ele foi na vista de mais de 500 pessoas. A Bíblia diz que Jesus subiu para o céu na presença de mais de 500 pessoas. É fato, é história. Então a Bíblia diz isso. Os que estavam reunidos viram ele subir para o céu. E aí olha o que diz aqui, Atos capítulo 1 diz assim, ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando agora todos olhando para o céu, apareceu 2 anjos e disseram, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do mesmo modo como viste subir. Então, no dia que as duplas chegar na casa de vocês para estudar sobre a volta de Jesus, vocês vão se lembrar desses textos. Elas vão ler esses textos com vocês. Porque Jesus vai vir na presença de todos. A Bíblia diz em Apocalipse 1, verso 7, que todo olho verá Jesus voltar. Todos. Os salvos e os perdidos. Todos verão Jesus voltar. Não é secreto. Não é escondido. É do jeito que ele subiu, ele vai descer, vai ficar nas nuvens e os anjos vão juntar todos os salvos em toda a superfície da terra. E aí Jesus vai levá-los para a vida eterna. Você crê na palavra de Deus? Pois se prepare, porque Jesus vai voltar. Se a gente se preparar, ele vai voltar. E se a gente não se preparar, ele vai voltar do mesmo jeito. Mas que quando ele vier, aquele que crê em Deus esteja pronto para ser levado para a vida eterna. Amém? Quem crê diz amém. Amém. Agora vamos orar novamente. Querido Deus, a tua palavra, Senhor, está sendo aberta aqui
E esses corações estão ouvindo e recebendo, Senhor. O Senhor vai voltar para completar o plano da salvação, para levar para o céu aqueles que creem no Senhor. E agora nós pedimos que essas verdades que faz tanto bem para nós, possa fazer bem também na vida de todos eles. Abençoe o lanche que nós vamos servir agora. Que seja bom para a saúde, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos comer.